Olá, obrigada por comparecer. Hoje a gente vai ter uma conversa com o Di, que é um especialista em comportamento humano. Ele vai passar para a gente sobre técnicas e vamos abordar um tema que todos nós convivemos, relacionamento, porque o ser humano passa por isso, ele tem que estar em constante relacionamento, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, com a família, e em todos a gente encontra problemas, ou melhor, conflitos. E algumas pessoas têm dificuldade de saber como lidar. O que você tem a falar hoje pra gente? Eu gostaria de agradecer, estar no seu programa é um prazer. Guarujá é uma cidade muito bonita, né? Muitas pessoas dizem que aqui é um portal, né? Porque é um local de expressão de amor, onde vêm as famílias, onde é um local de relaxamento, um retiro, né? Às vezes para quem vem sozinho. Né? E nota-se aqui muitos casais, né? E obrigado, é um prazer. A questão do comportamento humano é uma coisa que não acaba nunca. O ser humano ele vem se reinventando constantemente. Ele se reinventa talvez por um instinto natural de sobrevivência, causado muitas vezes pela dor de um sofrimento. E isso é bom. Se a gente tem umas desilusões, tanto no campo das emoções, dos relacionamentos, do trabalho, né, da expectativa, de sonhos, isso gera frustrações e sentimentos doloridos que nos impulsiona a um recolhimento para crescimento e observação da dor. Então a dor é uma coisa boa para o ser humano. É como dizer que através do que acontece com as pessoas, isso ou as destrói ou as constrói. Isso. E o que deve ser trabalhado é que quando aquilo está te destruindo, saber ter força, né? Saber de onde recomeçar para se construir absorvendo o que você passou. Exatamente. É um processo de construção, desde o momento que nós nascemos. Nós nascemos pelados, sem saber falar, não é, Bia? Sim, isso é verdade. E o que a gente nasce basicamente com expressões do que a gente sente. A gente já sente diferente, já começa chorando. É a expressão, o nosso corpo fala os nossos sentimentos. Eu gosto muito da terapia cognitiva comportamental, que trata-se da reprogramação dos pensamentos sobre a observação. Então nós mesmos nos analisamos, evitamos situações que nós já passamos, porque, Bia, quantas vezes a gente já vê, se nós notarmos, existe um ciclo de repetições na vida. Sim, sim. Onde a gente tem as desilusões são as mesmas, os desgastes são os mesmos, e isso acaba cansando o emocional. E isso agrava até o corpo. Porque se você tem uma ansiedade, você está apto a ter uma gastrite. Então, além de transformar o seu corpo, você transforma o seu universo e as pessoas ao seu redor. É que a saúde mental, né, ela afeta assim a sua vida, seu corpo, o bem-estar, a harmonia. Eu acredito que se a pessoa não está bem consigo mesmo, se ela não sabe se administrar, ela acaba afetando outras pessoas. A pessoa, para fazer bem para si mesmo, precisa estar bem para fazer para as outras. É um caminho de duas mãos, mas as que estão mais sobre a ótica da própria evolução, através da sua observação, elas conseguem fazer o bem a elas, sabendo já que já está fazendo para os outros. Então aí você elimina os caminhos e encurta o tempo das coisas, até nos relacionamentos. Se você tiver que provar para alguém que você pode ser boa para ela, você já não é boa nem para você, não é? Verdade. Não é muito comum isso acontecer? Muito comum, porque a necessidade de expor, de colocar, de dizer, por trás é uma insegurança, uma ansiedade, um medo, isso, que acaba hoje evacuando muito nas pessoas, né? As pessoas ecoam isso, insegurança, né? Mas um assunto que é fruto também da insegurança de muitos términos, nos relacionamentos amorosos, eu queria a sua opinião.
As pessoas costumam dizer, eu sei que a sociedade passou por diversas mudanças, avanços, o olhar das pessoas estão mudando, a nossa geração é outra. Mas por que hoje os relacionamentos aparentam ser menos duradouros do que os de antigamente? Valores. As pessoas hoje, na nossa geração, há sim um grande número de casais que se separam. Antigamente, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, continuavam casados sobre todos os problemas e superavam. Por quê? Porque havia valores que os constituíam a firmeza necessária para sobrepor qualquer problema. Hoje é muito fácil, você tem muitas opções de saciamento, porque você se distrai facilmente com o mundo irreal, que é a internet, que é as redes sociais, a interatividade que não existe na realidade. Quantas vezes uma expressão óbvia dessa nossa geração são as pessoas com o celular na mão e olhando para baixo. Isso me remete muito à questão da individualização do indivíduo, onde ele começou a ler a Bíblia. A Bíblia na época era só os religiosos e os patriarcas das famílias que tinham muito dinheiro, e só eles podiam ler a Bíblia. Isso tornou-se uma cobiça para quem não podia. Então nasceu aí, quando ele abaixa para ler, nasceu a individualização. Ele consegue entender aquilo, para ele já basta, o universo externo não existe. Então ele se interiorizou, e ele, por um lado, é bom, porque ele se consolida, mas se consolida com informações dependendo do mundo externo. Porque quando ele desliga o celular ou acaba a bateria do celular, do notebook, ele se vê sozinho. E isso está sendo normal hoje em dia. Então essa segurança de ter alguém já torna-se uma insegurança. Ele se sente sozinho, mas ele tem como saciar isso por meio de interatividades. Até pelos pré-julgamentos que hoje, que nem eu te falei, a nossa sociedade é outra, né? Ela mudou, mas eu acredito que apesar dessas mudanças, que os relacionamentos antes duravam, pelos julgamentos, pelas formas de você fugir, de você se superar, né? Eram outras. Porém, diante disso, da individualidade, eu acredito que ainda surgem mais problemas e conflitos com relacionamentos. Por mais que a gente acredite que aprendeu dentro de um relacionamento, que vai saber lidar a partir dali, vão gerar novos conflitos, novas intervenções, nós vamos estar aprendendo novamente. Claro que vai ser diferente, porque a gente aprendeu no relacionamento passado, a gente vai colocar como experiência, mas eu acredito que os conflitos são coisas que vão sempre acontecer. Sim, sim. Se você tiver um parâmetro para seguir pro resto da sua vida, sabendo que dificuldades, desgastes, todas as adversidades vão existir, mas se você colocar no TCC, na terapia cognitiva comportamental, é muito bacana porque a gente reprograma os pensamentos através da observação e do autoconhecimento. Se você se observa triste, coloca alguma coisa que te faça feliz na sua própria linha de pensamento. Isso depois vai se tornando automático e te engrandece para você ser aceitável para estar com alguém. É muito comum, eu faço muitas perguntas em algumas sessões, né? O que você tem de bom para dar de bom? E as pessoas devem se perguntar isso. Não só nos relacionamentos afetivos, emocionais, mas de trabalho, colega de trabalho, empresa, qualquer outro lugar. Qual harmonia você faz? E não esperar do mundo externo. Porque as pessoas hoje, elas esperam a felicidade. Elas não fazem a felicidade. Né? E se você depender, sim, existe muita felicidade fora de nós que não nos é dada, através de uma surpresa, através de um reconhecimento inesperado. Sim, existe, mas existe muito mais felicidade quando nós nos observamos e nós nos modificamos para poder dar o melhor que nós temos.
Isso é felicidade. Aceitar a dor do sofrimento, esse aceitar deve ser notório, porque são sofrimentos diversos. Não existe vida sem sofrimento. E esse sofrimento é bom quando a gente aceita, só depois de senti-lo realmente. E não é bom no momento que você sente. Mas isso tem que se tornar-se bom, assim como tudo que a gente faz. E essa aceitação, muitas vezes as pessoas mudam um ciclo. É como, desculpa, é como um atleta olímpico. Ele sofre um acidente de carro. Ele fica numa cadeira de rodas. Ele tem que aceitar o novo ciclo, porque ele conheceu a felicidade. Se não tiver essa aceitação, se não tiver essa adequação, buscar a felicidade, buscar a exatidão através de qualquer adversidade, ele vai ser em constante infeliz. E isso é um problema físico, agora pode ser emocional. Se você tiver um trauma, não quero nunca mais amar ninguém. É uma opção. E quando você for amar, você vai amar pela metade, também é uma opção. Agora, você ser 100% primeiro a você, né? A pessoa ela tem que estar bem com ela. Como eu repito, o que você tem de bom para dar de bom. Porque isso você vai ter em troca. E sem esperar que a troca exista. O seu sono vai ser mais tranquilo, o seu dia vai ser mais tranquilo, os seus pensamentos vão ser mais tranquilos. E aí, Bia, acontece muita coisa nesse caminho. É um dominó que vai caindo. Se você não está bem com você e tenta esperar que a outra pessoa te faça bem, isso não vai acontecer. E aí você vai criar alguns transtornos. Porque não vai ser suficiente, né? Não vai. Você vai sempre se sentir infeliz. E aí você vai se sobrepor, que entra a questão das redes sociais, as coisas externas, para tampar aquele vazio. É uma tampa, né? Todo mundo fala tampa de panela. E essa tampa de panela deixou de ser o ser humano para ser coisas e objetos. E até mesmo mundos irreais, que são as redes sociais. Às vezes, assim, para a tampa da panela ser colocada, tem que ter o preparo, né? Antes, o que você está fazendo dentro da panela? Você não vai tampar a panela vazia se não estiver pronto, né, temperado, ou se não estiver morno, não vai fluir. Vai tampar e vai. Isso sobre uma ótica é muito interessante. Quando a gente muda, o universo muda. E tem a lei da atração. Então tem aquela frase: o que você espera da vida? Você tem que merecer que a vida te dê alguma coisa. E aí você recebe da vida aquilo que você parar para observar o que você tem já hoje. Se isso que você tem não tá bom, trata-se de mudar e aceitar o novo ciclo. E tenha dentro, né, as pessoas têm que ter dentro delas a capacidade de aceitação de novos ciclos, de mudanças, porque nós acordamos e dormimos diferentes todos os dias. E quando a gente deixa de observar a nós mesmos, a gente fica com saudade da gente. E isso também é substituído por distrações. Então a gente se distancia da gente. E quando a gente volta a nós, aquelas camadas de universos que a gente criou, que eu preciso ser para ter, ou eu preciso estar bem para mostrar para os outros que eu estou bem, esse universo é muito distante. Então você já acorda com uma briga para provar que desses diversos universos que você criou. E aí quando você retoma você mesmo, você vê um problema de uma forma que não existe tanto tamanho, de uma forma simples. É como abrir uma janela. Antes de abrir, seus pensamentos vão dizer: tá chovendo, tá caindo raio. Mas às vezes você abre, tá sol, tá um dia bonito, e você vai pra rua, você vai pra vida. Mas se você não mudar, as pessoas não mudarem esse pensamento, não olharem para elas, sentir a saudade delas, se namorarem. Eu falo muitas vezes, as pessoas têm que sair, se leva para tomar um café, se convida para ir no cinema. Se você não consegue ficar sozinho, você não consegue ficar com ninguém. Você não consegue ser 100% para você, como que você vai ser 100% para alguém? E você ainda vai querer o 100% dela, da atenção dela. É por isso que eu falo, as pessoas têm que merecer a vida.
fazer-se merecer. É um retorno, né? Porque se você doa, você vai receber. E aí você, se dando, você recebe de si mesmo, né? Você acaba colhendo do que você aprendeu. Di, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Claro. Que a gente tem que entrar a fundo agora. Por que você acha que as pessoas não se observam? Nós concluímos, né, que os conflitos são gerados pela falta de observação. As pessoas têm que se observar, se analisarem e de dentro para fora vão ser resolvidos os problemas. É uma pergunta que parece muito difícil, mas é simples. No fechar do olho, quando você vai dormir, quando a pessoa vai dormir no final do dia, isso é bem simples. O que ela leva? O carnê que ela tem que pagar, as dívidas que ela tem que pagar, o que ela leva? Os relacionamentos que estão com problema. Depende do que ela quer levar. Ou simplesmente fechar o olho e se encontrar para dormir com você. É um exercício que as pessoas podem fazer. E isso vai tornando os pensamentos automáticos, até os inconscientes, vão deixando isso hábito para a pessoa ter mais acesso a ela. E se ela não tem acesso a ela vai ter conflitos com o mundo externo. Porque se não está resolvido dentro dela, né, já vai gerar ansiedade, que é um transtorno, pode-se dizer leve, mas é muito preocupante, e é irreal. Não existe, não é tocado, mas que pode te causar uma gastrite, pode desorganizar os seus pensamentos, pode você ter reações causadas por pensamentos desorganizados. Porque o ser humano é assim, emoção, sentimento e ação. Se ele se perde nisso, e ele só consegue fazer isso se ele está com ele, se ele tem um tempo para ele. E na ansiedade, quais são os sintomas da ansiedade? Geralmente ganho de peso. Se você tem um vício, ou tabaco, ou álcool, qualquer tipo de vício, você potencializa esse vício. Quando você se observa que isso está acontecendo, é porque você está ansiosa. Então torna-se mais fácil tudo através da observação, o autoconhecimento, né? Sim. É isso. Quero agradecer você por ter aceitado o convite. Eu acredito que foi construtivo para mim, para você, para quem está assistindo. Eu espero ter representado as perguntas que as pessoas gostariam de te fazer. Tenho certeza que você ainda vai ter muito sucesso, né? Obrigado. E que vai crescer. E que você sempre esteja se especializando para conversar e passar conhecimento pra gente. Com certeza. E parabéns aí pelo programa. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Espero que muitos possam estar contigo aqui também. Muito obrigada. Eu quero agradecer o espaço que a gente gravou aqui, né, no Shopping La Plage. O dia. Quero agradecer a nossa câmera, a Letícia Gonçalves também, por estar participando e todos os envolvidos.